Boa tarde, gente. Estamos começando um Papo na Rede aqui numa quinta-feira chuvosa. Essa tarde do dia 3 de outubro. E eu estava pensando, Brega, que não é possível fazer uma reflexão pessoal sem uma chuva, não é, cara? Chuva é Pensei um ambiente nisso essa muito tarde, propício. Cara. Meu, a chuva... Reflexões profundas. Que seria daquela filosofia mais pessoal, aquele meditar mais... não fossem momentos bucólicos, né? Se não fosse uma chuvinha caindo assim, se o sol sempre estivesse brilhando, o céu azul. Fernando Pessoa diz que dias chuvosos e dias com sol são tão bonitos quantos. Eu acho que tem a ver, sim, cara. Eu acho também. Eu gosto de dias chuvosos, às vezes. Se você está ao vivo... Não com o trânsito de São Paulo, óbvio. Não. Aliás, com o trânsito de São Paulo, Melhor ver a chuva, né, de um alpendre. No trânsito de São Paulo, chuva, sol, céu azul, não funciona. Fernando, antes de você dar prosseguimento, vamos fazer dois merchandise aqui. Não, fazer três não é merchandise. O primeiro é, se você está ao vivo, entra no papo, a gente vai falar sobre gratidão. Legal. E parece ser um assunto interessante, mas dependendo da circunstância, falar de gratidão é uma coisa muito complicada. Mas então, se você está aí ao vivo, entra, manda o seu e-mail, a gente vai fazer um papo. Estamos sem convidado específico aqui. O convidado é você. Isso, vamos Participa lá. Mandar um abraço pro Regis, tá chegando de Brasília em São Paulo, tá ali com o Daniel Choi. Tá no estúdio, bem-vindo, Regis. Mandar um abraço pro Daniel Choi. Aqui em São Paulo, Marília, Bruno. É isso aí, Marília tá aí. Não, Fernando, sabe o que eu queria lembrar os nossos amigos e irmãos queridos que vêm e ouvem? É que na semana que vem o Papo na Rede sofrerá uma alteração de horário. Né? Isso. Nós vamos fazê-lo ao vivo às 9 horas da manhã com a jornalista e escritora Marília César, que está lançando mais um livro. O lançamento é dia 14, né? O lançamento é dia 14 na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Na Paulista. À noite às 19 horas. Mas ela participa com a gente ao vivo na dia 10, que é quinta-feira que vem. 10 da manhã. E o título do livro é Entre a Cruz e o Arco-Íris, e é uma abordagem da Marília, fruto de trabalho de pesquisa, como é comum aos escritos dela. É jornalista, sobre a homoafetividade, claro que no ambiente religioso evangélico. Então, desde já eu encorajo você a quem sabe se programar. Poder participar. 9 da manhã, ao vivo. É 10 ou 9? 10 horas? Não, 10 9. Horas. É 9? 9, acho que é das 9 Fica às 10. de olho que a gente vai avisar. Ou é 9 ou 10. Que acho que ela precisa das 10 Legal. Ir para o trabalho. Então fica aqui o convite e a lembrança para você se programar. Antes de você fazer o segundo merchan... Não é merchan, é só uma... Não, eu tô brincando. Lembrete. O Guido mandou um e-mail, tá ao vivo. Um abraço para você, Guido. Eu queria que você fizesse uma averiguação na sua operadora de celular, assim, mas uma averiguação tintim por tintim, tá bom? Do que tá acontecendo aí no paraíso, que me parece que tá virando inferno a telefonia celular do Guido lá. Abraço pra você. Desde ontem que tá apavorado. Mas faz aí, pede explicação. Outra coisa que eu queria registrar, Fernando, é a seu respeito da sua família e aos que estão nos vendo e ouvindo, né? O pai do Fernando, nosso querido irmão Ernesto, continuou na UTI, o quadro dele não melhorou, e eu quero registrar meu carinho, e eu sei que o carinho de muitos, ao Fernando, querido amigo, e Dona Tereza, Débora, Ana, enfim, toda a família Oliveira, que está vivendo aí esse tempo de reflexões profundas a respeito da vida. Verdade. À medida que o seu Ernesto sinaliza que está sendo convidado para o pleno entendimento com o Pai, né? Então, fica o registro aqui desse tempo. Se você lembrar, você que está aí, de orar pelos nossos irmãos, orem para esse tempo de comunicações da parte do Pai. Deus tem segredos para nós nesses tempos. Tem sim. E Ele fala ao nosso coração. É verdade. Mas obrigado, Brega, pela
pela tua palavra. A gente sabe do carinho que você tem pela nossa família, de modo geral, assim como a gente tem pela sua. Afinal de contas, é muito tempo de caminhada, muito tempo de gratidão por essa caminhada, cara. É verdade. Já que estamos falando sobre gratidão, tá aí uma coisa pela qual eu agradeço, são as amizades que a gente tem. Algumas são longas e duradouras, e uma delas, você é desses caras que caminham e com os quais, pelo fato da gente ter uma diferença de 30 anos, não, nós temos aproximadamente 9 anos, né? Não é verdade. De diferença, e evidentemente eu tenho mais a aprender com você, e é isso que tem acontecido, pelo qual eu sou grato a Deus. Agora, bora lá. O que é gratidão? O que você entende, Breia? Qual é o seu conceito? Depois eu falo o meu, mas vou começar com você. Bom, o que você acha que é gratidão, amigo? A nossa proposta de falar sobre gratidão não é porque nós não temos outros assuntos a tratar, né? Ao contrário, gratidão é um assunto, para mim, que deveria estar sempre em pauta, deveria ser os primeiros da lista, de quando em quando deveríamos refletir sobre, não é? Que é uma recomendação bíblica, sim, neotestamentária. Tantas vezes nossos irmãos Paulo e Pedro nos recomendaram muito, isso. Né? E lá mesmo no Velho Testamento, os salmistas prostraram-se em gratidão a Deus, cantaram. E recomendaram, né? Recomendaram, cantaram. Rendei graças ao Senhor. Porque Ele é bom. Bendirei ao Senhor por conta dos movimentos, né, que o Senhor fez. Então, assim, é um assunto que tem a ver conosco, tem a ver com a nossa caminhada de fé, tem a ver com o fato de sermos seguidores de Jesus de Nazaré, não é? Que não poucas vezes orou agradecendo a Deus, né? Agradecendo ao Sim. Pai. Te agradeço, ó Pai, né? Mas eu, assim, para mim, a gratidão, primeiro, ela não é natural em mim, mas ela é um movimento, que traz, à medida que eu digo gratidão expressa, não é? Ela é um movimento por dentro, é como se fosse uma espécie de uma varredura, um tsunami interior, alguma coisa desse tipo, algum fenômeno por dentro que vem rasgando, né? O corpo, a alma, o espírito, o ser, o sentimento, como que se fosse passando em revista tudo, numa ressonância magnética, né? E à medida que isso vai acontecendo, alguns tiques, né, do tipo, olha aí, olha isso, olha isso, olha isso, até a hora que chega aqui e você não tem outra coisa para dizer, né, senão obrigado, senão expressar em gratidão. É um movimento, né, que às vezes eu não tenho certeza que ele é movido por alguma coisa minha mesmo, né, ou se ele que eu acho que é muito mais para isso, um ato do próprio Senhor, por conta da sua bondade, que faz esse mover de quando em quando sair para fora, né, como uma expressão de obrigado e de gratidão a Deus, ou de gratidões, né? A Deus e de gratidão. Porque assim, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? E em relação a pessoas, né? Esse sentido de gratidão que a gente tem para com pessoas com quem a gente convive. Sim. Evidente que eu acho assim, uma vez que a gente tem esse olhar que a gente chama de uma cosmovisão cristã, vamos dizer assim, Brega, que é assim, esse olhar que eu tenho acerca do mundo, eu percebo a maneira como que Deus está permeando as coisas, sem qualquer noção de panteísmo que eu estou dizendo, mas assim, essa questão da presença de Deus nos pequenos gestos, nos grandes gestos, mas no cotidiano. E aí, nas relações pessoais, o encontro com as pessoas, nas coisas que acontecem, nas coisas que são feitas, e por isso que eu penso assim, a gratidão eu vejo muito como uma espécie de uma atitude de vida que eu assumo viver. Né? Quer dizer, então nesse sentido ela não é natural, no sentido de que, por exemplo, o meu respirar é natural.
né? Eu não controlo. Eu não controlo. Totalmente. Aliás, eu não controlo. Se eu quiser aprender respiração, em algum momento o meu sistema nervoso vai falar assim, pode parar que você vai respirar. Né? E aí eu respiro. A gratidão, me parece que essa disposição que eu assumo em termos de uma atitude de vida, e aí eu fico pensando o quanto que a gratidão ela pode ser uma atitude que eu assumo para viver. É como que assim eu ligo lá um interruptor dentro da minha vida para ter essa atitude diante das circunstâncias e que vou expressá-la em alguns momentos em atos, em ações de graça, em atos de gratidão. Você fala de um estilo de vida, exato, um jeito de ser. Exato. Então assim, eu em algum momento eu vou falar obrigado a alguma pessoa, eu vou agradecer. Por exemplo, esse período na nossa família que a gente tem vivido, um dos exercícios é responder a alguns e-mails, né, agradecendo ao interesse, ao cuidado das pessoas. Então isso é uma expressão. Mas eu acho que antes disso, pode ser essa atitude que eu, não naturalmente, mas conscientemente, intencionalmente, eu assumo de viver em gratidão. Né, compreendendo a presença do Senhor na nossa caminhada na existência e essa presença também se manifestando através de coisas que a gente vai percebendo e vivendo. E eu acho, Fernando, penso, né, não acho, eu penso também que é possível que a gratidão seja o resultado de uma disciplina Sim. autoimposta, no sentido de que tenhamos estas tais lentes que eu digo, né? O modo como eu enxergo a vida, Sim. o modo como eu enxergo o meu entorno, o modo como eu reajo ao que me sucede, não é? Ter uma disciplina, me munir, me equipar, me capacitar interiormente para que os meus olhos e os meus sentidos não é? Sejam sentidos muito mais prontos à gratidão do que à murmuração. Sim. Né? Muito mais prontos à gratidão do que à agressão. Né? Muito mais pronto à gratidão do que uma reação que se torna nociva no ambiente. Porque geralmente você falou de murmuração, Breg, e eu acho que tem uma coisa interessante que é assim, primeiro esse é o tipo de atitude que me parece que é contagiosa, é contaminadora de ambientes. Sim. Né? Essa constante murmuração e reclamação. Eu queria só, para não esquecer, ler o e-mail do Moisés Muniz, de Curitiba. Gratidão que sinto ao assistir um programa de tanta qualidade que a cada semana nos cativa. Grato ao Senhor. Puxa. Moisés, obrigado. Grato ao seu e-mail, que é um encorajamento. É um encorajamento. Estamos aí. Obrigado. Como nós precisamos disso, né? É gente que nos faz bem com palavras. Isso. Obrigado, Moisés. A importância disso. Mas assim... Essas palavras que podem ser de gratidão, cara, elas podem vir contaminadas com essa coisa da murmuração, que é diferente do lamento. Sim. Né? Sim. Que eu acho que é interessante a gente fazer uma diferenciação entre situações da vida ou a situação da vida, né? Coisas que a gente estava falando um pouco antes, de pessoas que vivem, não é um momento difícil na vida, mas parece que por alguma razão, cara, a vida da pessoa tem sido marcada por dificuldades. Uma coisa é olhar para isso e expressar o lamento. E os salmos nos dão cânticos, né? Nos dão poemas de lamento. E que são bem-vindos, né? Exatamente. O lamento é bem-vindo. Que eu acho que é a expressão do coração. Retê-los é adoecedor. Exatamente, é necessário. Mas eu acho que a diferença, talvez, do lamento é esse reconhecimento de que a coisa está difícil. E a murmuração, agora, talvez... Só lembrando assim, e para você continuar na sua linha de pensamento, que é assim, gratidão e murmuração, quer dizer, eu diria assim que é aquele lado da fala otimista, né, da fala para o bem, e a outra aquela fala pessimista. E à medida que vivo e que convivo em meio às pessoas, sinto que, né, a fala pessimista, ela é muito mais nociva e muito mais contaminadora, e ela vai muito mais além
e com mais rapidez. Você consegue contaminar um ambiente de maneira pessimista muito mais rápido do que contaminar com esperança. No bom sentido, com esperança. Não necessariamente otimismo, porque aí eu acho que tem uma... tem uma diferença, sim. Um texto do Rubem Alves, Brian, que ele fala sobre... Eu acho que ele procura na internet, que você está aí, coloca lá Rubem Alves, esperança e otimismo. Sim. Que é muito interessante essa diferenciação, né? Claro. O otimista, o cara que é otimista e o cara que tem esperança, né? Diferença brutal. Mas eu entendo o que você está falando. Mas assim, é muito complicado é muito quando mais você rápido. está num ambiente em que a fala é para baixo, é down, eu acho murmuração. Eu acho que os telejornais percebem isso, né? Sim. Porque assim, você pega esses programas policialescos chamados aí, cara, eles arrebentam, eles têm audiência, tá? Por quê? Os caras só trazem notícia do ruim. E o poder que isso tem de contaminar é muito maior, não é? Por isso que eu... tem convidado aqui falando. Falando, assim, por isso que penso, né, que é uma atitude de disciplina, não é? De contrapor, E disso que eu chamei de cosmovisão, que você está chamando de lente, que eu acho que é essa mesma coisa, que é qual é o olhar que eu tenho sobre a vida? Sim. A vida que é dura, a vida que é difícil e também a vida que é boa. Né? Os momentos bons da vida e os momentos difíceis da vida. Com quais lentes eu percebo isso? Sim. Né? A imagem... Suzy, deixa eu acabar de ler. Acabar não, começar. Suzy de Vinhedo. Aprendi com a mamãe a ser grata a Deus pelas pequenas coisas. Aquelas do cotidiano que por vezes passam despercebidas, e dou prova de que isso faz um bem danado. Me coloca no meu lugar e recoloca o doador de todas as coisas no seu lugar. Parece que isso não é nada, né? Mas eu acho que é muito, Suzy, isso que você está falando. Porque eu acho que a questão da gratidão que a Suzy tocou... Se não tudo. Eu falei muito porque eu acho assim, talvez tenha alguma coisa que fique de fora, mas... Talvez um dos primeiros passos, pensando assim, como aquele dia, primeiro passo da sabedoria. Como aquele dia na casa dela que a gente ficou olhando aquelas frutas deliciosas que estavam dando. Cara, né? Isso é um momento que, né, se você não tiver olhos para enxergar um momento como esse, como uma espécie de arrebatamento, né, e de encantamento. E dádiva. Graça, por isso que eu acho a palavra gratidão, que vem de gratia. Isso. Que é graça, quer dizer, gratidão é o reconhecimento da dádiva, da graça. De favores imerecidos. De favores, né, que o Senhor esparrama por aí. Exatamente. Então é isso mesmo. E eu penso assim, talvez, Provérbios fala, né, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quer dizer, o primeiro passo para o caminho de uma sabedoria é temer ao Senhor. O primeiro passo ali da gratidão é esse reconhecimento da dádiva, de que é dado, e de que, então, eu acho que isso que a Suzy falou que é muito legal, eu me colocar no meu lugar, de quem recebe, de quem não produz, de quem recebe o produto, o fruto, e de que há um doador, de que há aquele que dá. E Fernando, eu confesso para você que às vezes eu não Daqui a pouco eu leio seu e-mail, Alice. Vai aí. Às vezes eu não entendo, e aqui fica um encorajamento àqueles que de algum modo vão se sentir tocados, atingidos, e não vai aqui uma palavra crítica, porque eu odeio crítica, eu não suporto crítica. Crítica para mim não tem nada de graça. Alguém me disse crítica uma vez, só não dói em quem faz. Alguém me disse uma vez, aliás quem me disse foi o Johannes Clement, que a origem da palavra crítica está muito ligada à autópsia. A autópsia só não dói no morto. Tente fazer num vivo, sem anestesia, né? Mas não é uma palavra crítica, é de encorajamento. Quer dizer, digo assim, daqueles que, de alguma forma, foram acolhidos, abraçados, alcançados pela graça de Deus e são promotores dela, são divulgadores dela, e se deixam acometer por ingratidão e murmuração com muita facilidade. E expõem isso hoje com a possibilidade de se expor ideias nas redes sociais, expõem isso de uma maneira agressiva, de uma maneira ruidosa, de uma maneira amargurada, de uma maneira nociva, de uma maneira que não gera esperança, que dá a impressão que aqueles que são, então, os da bandeiras do amor, da paz, da graça e da misericórdia, quando se deixam levar
por esses processos de ingratidão, esquecem completamente aquilo que os atingiu, que os tocou, não é? E espalham fel, não é? Amargor por onde passam, não é? Porque não conseguem enxergar, mesmo que em algumas situações onde aparentemente não há nada de belo, ou nada de bom, ou nada de bem, né? Mas não conseguem enxergar essas filigramas, que era o que eu ia dizer das imagens, às vezes, que aparecem e que eu gosto muito. E outro dia eu fotografei isso lá no quintal da minha mãe, daquele ramo de flor que cresce no meio do trinco do asfalto, né? Que acho que quem consegue enxergar vida no meio dos trincos são aqueles que conseguem olhar para a vida com gratidão, né? Mas põe a Alice na roda. Alice de Ubatuba, queridos irmãos, contem com as minhas orações. Obrigado. Gratidão, obrigado, Alice. Bem-vinda, viu, amiga? Vocês são pessoas muito especiais. Sei que Deus estará junto de todos nessa hora. Gratidão é uma linda e profunda expressão de reconhecimento da grandeza do único e maravilhoso Deus, e deve ser espontânea e transparente através de nossas atitudes, não apenas de palavras. E vai por aí. Abraços. Abraço para você, Marília. Obrigado pelo seu e-mail. Obrigado, Alice. Pelo seu carinho. Marina, da Holanda. Marina. Mas é isso justamente que acho mais difícil. Sentir gratidão por algo que não pedi. E eu acho que esse é o mistério, Marina, também da vida, né? Já falamos muito sobre isso, Marina Flor de Maio. É isso daí. Bem-vinda. Aqui, ó, o Guido. Valeu, Guido, pela assessoria rápida. Otimismo e esperança, Rubem Alves. Hoje não há razões para otimismo. Queria ler porque é breve, ó. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera lá do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Camus sabia o que era esperança, suas palavras, e no meio do inverno eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Otimismo é alegria por causa de, coisa humana, natural. Esperança é alegria a despeito de, é coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo, a esperança tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas, sem elas ele morre. A esperança se alimenta, querida Suzy, como você lembrou, de pequenas coisas. Nas pequenas coisas ela floresce. Basta-lhe um morango à beira do abismo. Hoje é tudo o que temos ao nos aproximarmos do século XXI. Morangos à beira do abismo, alegria sem razões, a possibilidade da esperança. Que eu acho que está muito casada com a gratidão, né? Belíssimo. Um coração esperançoso. Obrigado, Guido. Eu sou muito grato por Rubem Alves. Eu acho que ele tem feito uma leitura muito interessante sobre isso. Mas assim, uma outra coisa que eu penso... Eu queria só fazer uma observação no que a Marina colocou. Vamos lá, é verdade. Ela fez uma provocação interessante. O que ela provocou aí? Provocadora, Marina. É isso justamente o que eu acho mais difícil. Sentir gratidão por algo que não pedi. E isso que a Marina está dizendo, eu ouço de quando em quando e não poucas vezes, né? Que aí tem duas versões, a partir até daquela expressão que de quando em quando a gente ouve por aí, não é? E é comum até, do tipo, eu não pedi para nascer. Né? Tem até poesia sobre isso, né? Tem música sobre isso, quer dizer, eu não pedi para nascer, eu não pedi para que Deus mandasse o filho dele e matasse o filho dele por minha causa, eu não pedi que isso acontecesse. E essa linha de pensamento, ela é comum a muitos. Ela é comum a muitos. E eu até sou grato a Deus porque eu nunca pensei assim, mas ao mesmo tempo me gera na alma e no coração e no espírito um sentimento, não tomar a Marina e os que estão me ouvindo não tem o que eu vou dizer como possa aparentar que não é verdade, mas eu tenho um sentimento de compaixão para com aqueles que de algum modo não conseguem enxergar a vida com esse tom, com essa cor, com esse sabor. E aí falo a ela e aos que, de novo, que dizem ter experimentado a graça de Jesus, a graça do Eterno Pai para conosco, que no meu entendimento
Isso faz parte ainda de um processo que tem a ver com a nossa própria conversão, que é, como diz Caio, converter-se a dar razão a Deus sempre e em tudo. O senhor tem razão. O senhor tem razão. Quem não consegue dar razão a Deus o tempo todo e em tudo, em algum momento terá dificuldade de olhar para ele mesmo, o Criador, e para a criatura e para a criação o tempo todo com um coração agradecido. Agora, eu registro, eu sou muito agradecido pela vida da Marina. Marina é um dos corações mais generosos que eu conheço, e de uma ousadia no servir para poucos. Sim. Né? Então, você pode não ser, mas eu sou por você, Marina Flor de Maio. Olha, Suzy, eu vou ler seu e-mail que chegou aqui agora há pouco, mas eu queria só colocar uma outra coisa que eu acho, pensando assim, sobre a questão da gratidão, que é, vamos pensar assim, se há um oposto da gratidão, eu penso que você falou da murmuração, eu acho que a murmuração é a própria ingratidão, né? A palavra em si me parece que é um... E é interessante a gente pensar assim, que a gratidão tem a ver com a graça, a ingratidão tem a ver talvez com a não percepção da graça. Não é que com a não graça, mas talvez com a não percepção da graça e onde que ela se manifesta. A ingratidão é daquele que tem motivo para ser e não é. Exato. E aí eu fico pensando de uma outra forma. A gente vive numa sociedade, Carlos, que assim, ela, por ser consumista, por ser movida pela lógica do mercado, ela nos coloca na maioria das relações em que a gente vive, maioria não, mas em muitas das relações, na condição de consumidor. Sim. E o consumidor é aquele que vai e paga por alguma coisa, e daí você tem o direito sobre isso. Né? Então o cara que te vendeu um almoço hoje lá no Família Burger, você, com quanto haja gratidão por tudo aquilo, mas a rigor, quando você pagou por aquele alimento, você não expressa gratidão. Você diz, olha, está aqui o dinheiro que eu paguei. O que é combinado não é caro. Isso, exato. Então, eu acho que esse modelo de vida que marca tanto, e aí cada vez mais essa questão, o direito do consumidor, reclame, não deixe barato, você pagou e tal. E parece que a gente transporta isso para todas as outras dimensões da vida, essa noção de consumidor. E consumidor, cara, não agradece, consumidor paga. Porque você exclui os favores, né? Isso, exato. Favores. Eu tô pagando por ninguém isso daqui. Ninguém está fazendo favor a ninguém, então não há porquê um vocabulário... Que até aquela ideia assim, eu não tenho que agradecer, ele não fez nada mais que a obrigação, ele fez o serviço e tal. Nem vocabulário, você não precisa ter um vocabulário doce, né? Isso, manso, essa atitude consumidora, que eu estou pensando assim, desse exemplo, do restaurante, qualquer outra coisa, do serviço que eu pago, do produto que eu compro, sem perceber eu vou transmitindo ela, e vou transferindo ela para as outras relações da vida. Sim. E eu me torno um consumidor. Na minha relação comunitária, na minha relação familiar, na minha relação íntima com as pessoas, com conjugal, com a vida, até com Deus. E com a criação toda. E com a criação, com aquilo que Deus pôs aí. Eu passo a ver isso como um produto a ser consumido e não desfrutado. Porque o consumidor é diferente desse camarada que desfruta a vida. Porque eu penso assim, o desfrutar eu não pago por ela. Aí que está a questão da gratidão. Como eu sou moldado para ter uma cabeça de consumista, eu não agradeço, cara. Porque eu tenho direito sobre. É um direito que eu tenho. E trato as pessoas assim, trato Deus assim, trato a vida assim. É um direito que eu tenho. É uma relação mercenária com a vida o tempo todo. É uma relação mercadológica. Eu respondo então, ao que assim, eu recebo. Eu acho que quando a gente fala de gratidão é interessante pensar nesse sentido, porque sou movido a ser um reclamador das coisas. Isso aqui não está bom, isso aqui não está legal. Então, qualquer dia é capaz que eu chegue e ore a Deus, Senhor, aquele pôr do sol não ficou bonito hoje, hein? Entendeu? Não está legal, não está que nem de ontem. Bem que você poderia ter caprichado mais, isso, né? Então... no dia de hoje, né? Deixa eu ler o e-mail da Suzy aqui, ó. Leia. Podem falar um pouquinho sobre abre aspas, em tudo dar graças, fecha aspas, né? Tudo mesmo, as coisas boas e as ruins, dar graças pelo momento que o pai do Fernando está passando, difícil demais, né? Desculpe usar seu exemplo, Fernando. De modo algum, Suzy.
Eu queria dizer para você uma coisa interessante, né? Semana passada eu passei, já que você levantou um aspecto pessoal, então eu tenho liberdade de contar a partir de uma experiência pessoal. Eu passei em Ribeirão de terça a sexta-feira. Meu pai, ele está numa UTI, ele estava sedado, está entubado por conta de uma dificuldade respiratória que ele está apresentando. E assim, foi um momento de muito silêncio, né? Eu estava em casa, na casa dos meus pais, em que eu sempre olho uma poltrona, muito interessante isso, né? Eu olho uma poltrona que era a poltrona que meu pai fica, essa poltrona está vazia. Meu pai está lá no hospital, fiquei com a minha mãe em casa aquela semana. Foi um tempo, Suzy, de muita coisa, de muito sentimento que coabitaram os sentimentos vários do meu coração. Um deles é a tristeza, né? Por esse momento, a dificuldade, mas ao mesmo tempo, Suzy, um sentimento de paz, e aí eu acho que talvez aquilo que Paulo fala aos Filipenses, de uma paz que excede a nossa compreensão, e uma paz associada à gratidão. A gratidão pela vida daquele homem que é meu pai. A gratidão pelas marcas que ele deixou em mim, as boas, e algumas ele deixou, mas essas já foram cicatrizadas. Mas assim, a história daquele homem na minha vida, né, de quem ele é, do que ele fez, a paternidade que ele exerceu sobre a minha vida, o homem que ele é dentro do nosso contexto de família, de pai, de marido da minha mãe. Então é muito interessante. E aí eu estou compartilhando isso, algo que é muito, muito pessoal. Desses tempos tem sido isso. Sim. Há um sentimento que é a tristeza. Né? Há um sentimento que talvez não seja um sentimento, é mais um estado, que é uma paz. E há um sentimento ou uma atitude que é a gratidão pela história, pela vida dele. Agora, só queria então fazer um fechamento que é o meu pai, é um homem que tem 80 anos, tem uma vida, a gente conhece os últimos anos como tem sido difíceis por conta de algumas questões de saúde. Eu acho que seria muito mais difícil se fosse a minha filha na UTI. Sim. Então, aí eu não sei, Suzy, aí eu não sei então, como que fica assim essa questão da gratidão, conhecendo essa história do meu pai de 80 anos. Percebe como que é difícil? Tentando pensaria, responder pessoalmente assim, tudo dá graças. E eu acho que a Suzy lembra, óbvio, um texto assim, dos mais citados e mais conhecidos entre nós, não é? Da caminhada, né? De quando em quando alguém até nos confronta, né? Irmão, mas em tudo dai graças e tal. Suzy, eu tenho um pensamento assim, que às vezes quando nos dizem isto, ou quando lemos isto, ou quando trazemos esse tema, dá a impressão que nós estamos estimulando, ou nos autoestimulando, ou tentando nos autoeducar, autodisciplinar em nos acontecendo aquilo que não é bom, o que não queremos, né, o que não desejamos, né, a doença do seu pai, a morte do meu irmão, a morte do filhinho do Manuel, que talvez esteja nos ouvindo e vendo aqui, com menos de 2 anos de idade. A impressão que às vezes quando nos citam esse texto é de que a nossa reação imediata deveria ser num cântico de alegria. Percebe assim? Que, aliás, para mim é o que foi passado ao longo da caminhada da fé com muitos. E talvez numa não leitura correta daquilo que é a própria pessoa de Jesus. Que quando chega para falar com Maria e Marta, porque o irmão morreu, não ri, não brinca, não dá graças a Deus, entra no choro delas, entra na dor delas, entra nos questionamentos delas, tenta responder às implicações daquele momento, dando a elas e a ele mesmo, enquanto humano, o tempo necessário para que, na hora certa, e uma vez no início, quem sabe, da compreensão daquilo que está acontecendo, começar um processo também de agora eu entendo, agora eu sei,
Houve já da parte do Eterno comunicações para que eu começasse a entender o porquê disto, por que essa vida foi ceifada tão na minha mente prematuramente. Mas eu começo a entender o significado de cada dia e não o significado de 100 anos. E eu começo a me dar o direito de que isso aconteça no tempo certo. Então, para mim, esse em tudo dai graças, e até usando uma palavra lá do salmista também, e o tempo todo dai graças, né? Dá graça em tudo e o tempo todo. Para mim, não sei, você que é melhor de hebraico e grego do que eu, não sei se essas palavras foram melhor traduzidas e o verbo está no tempo mais adequado, para nos deixar claro que há momentos, como você colocou, de lamento, de não entendo. Como Pedro disse, Senhor, mas assim, Pedro, você não entende isso agora, um dia você vai entender. Tem coisas as quais nós não entendemos. E dar graças por aquilo que a gente não entende. Então, para mim, essas palavras, elas precisam ser entendidas talvez no gerúndio, né? No gerúndio. Vão dando graças, né? Por aquilo que você compreendeu. Mas não por tudo, porque em algumas situações eu só entendi 1%. Eu acho que tem. Uma percepção eu minha. Concordo, eu acho muito, desculpa, muito Suzy, legal. Eu não queria contrapor ao que você colocou, mas a título de, não, mas eu acho que ela de tá, reflexão mesmo. Acho que a Suzy está fazendo um mas questionamento. É uma reflexão interessante. Está fazendo um questionamento que eu acho que é pertinente, porque esse texto, na realidade, assim, às vezes eu penso que ele é mal usado, porque ele é colocado quase que como uma cobrança. Pois é. Né? Exatamente, quando acontece uma tragédia, uma coisa difícil, você está ali no IML, mas em tudo dá graça. Você está ali no IML, é a história e alguém dizendo, não, dê graças a Deus porque a sua esposa foi assassinada na esquina. É a história de um pregador que estava com a filha no hospital na UTI, e alguém lhe perguntou, mas o senhor não acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor? E ele falou assim, eu acredito sobre isso, mas não me peça para pregar sobre isso. Tipo assim, eu acredito, mas não é nessa hora que eu vou elaborar e pensar nisso nessa que eu coisa. Creio, não sei como eu vivo isso. Então, Suzy, eu acho assim, o orar, em tudo dai graças, eu acho que parece um pouco aquele orar sem cessar. Né? O que é orar sem cessar? Que alguns passam a ideia de ficar de joelho, de olhos fechados a vida toda, né? Eu acho que é cultivar, por isso que eu volto àquela coisa assim, de cultivar uma atitude de presença do Senhor. O irmão Lourenço escreveu um livro. O irmão Lourenço foi um místico da Idade Média, final da Idade Média, que escreveu um livro chamado A Prática da Presença de Deus. E quando ele fala a prática da presença de Deus, me chama a atenção esse aspecto, que é algo que eu pratico, que nem assim, não é respirar, eu não pratico a respiração, eu respiro. Mas a gratidão, a presença de Deus, a oração é algo que eu pratico, eu intenciono. Então, orar sem cessar significa eu estar o tempo todo orando aquilo que a gente concebe. Sim, então, a imagem. Exato. Né? Então a gente concebe oração em determinada categoria, mas oração é muito maior que isso. Gratidão, a gente concebe numa categoria, mas eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que a gratidão ela coexiste com a tristeza, com o lamento. Que talvez seja o que subjaz a nossa confiança. Ela está dentro dos mesmos espaços. O que é a plataforma da nossa confiança na graça de Deus, Brega, que aí eu penso num texto que tem, talvez por conta do nosso tempo em família, o poder da ressurreição. Que é assim, o que nos dá a condição da gratidão é a ressurreição de Cristo. A esperança. Porque a ressurreição de Cristo, ela desbancou o maior dos nossos inimigos, como diz o texto sagrado, que é a morte. E aí, como diz o nosso amigo Karl Kepler, é uma questão de tempo. E é isso que você falou, eu acho muito interessante. Por enquanto, eu não compreendo, mas eu confio que é uma questão de tempo, em que em algum momento as coisas vão fazer sentido. Mas sob a ressurreição de Cristo, eu encontro o mínimo de oxigênio para falar assim, Senhor, eu sou grato no meio desse caos. Para aquele primeiro passo. E o Carlos Hernandes, que é aquele psiquiatra argentino, ele fala assim que quanto mais a gente tenta organizar a nossa vida, menos espaço a gente deixa Deus trabalhar, porque Deus,
ele cria as coisas e organiza a partir do caos. Né? Então, assim, a gente fica tentando. Então, eu acho que a gratidão ela acontece no meio desse caos. Agora, Fernando, eu não sei, parece-me que nós estamos até aqui nesse bloco do nosso Papo na Rede de hoje. E quase no final, mano, porque já estamos a 40 minutos. Primeiro bloco de 40 minutos. Daniel, dá mais 40 minutos. Uberani Medeiros, Caruaru. Nossa! Ó, que maravilha. Posso ler o e-mail dele se colocar? Já chegou, já faz um tempinho. Uberani Medeiros, Caruaru, Pernambuco. Brega, prazer estar aqui com vocês nesse papo. Tenho você no Skype. Às vezes não é fácil falar contigo pelo Skype, mas agradeço a Deus pelas suas postagens no Face. Deus continue te fazendo assim. Indo dando graças, muito bom. Ele mesmo mandou. Irmão Lourenço, muito bom. Tem esse livro, gosto muito dos místicos. Ótimo anime. Madame Guion também é uma mulher que escreveu algumas coisas interessantes. Abraço, Uberani. Para você lá de Caruaru. Esses dias eu não estou no Skype porque a minha máquina que eu tenho o programa baixado não está comigo. Em tudo dá graças, amigo. Meu computador quebrou, em tudo dá graças. Graças a Deus. Bem-vindo, Berani, bem-vindo. Mas eu queria ir para esse bloco final nosso, porque a impressão que dá, e pode ser a impressão que alguns que estão vendo e ouvindo tenham, de que nós estamos falando de uma categoria de pessoas que, de alguma forma, tem para agradecer. De alguma forma, são o que são e tem o que agradecer. Uhum. De alguma forma, a vida aparentemente lhes sorriu em algum momento, de alguma forma. Ou na maior parte do tempo. Ou na maior parte do tempo. Vivem em intempéries, vivem em lutas, vivem em solavancos, enfim, mas tem garra, tem força, tem ousadia, tem saúde, tem companhia, tem gente por perto para poder reagir à vida, e até mesmo em si eles têm equipamentos, né, capacitações. Repertório, né? Para poder fazer interpretações de si mesmos e da própria vida, enfim. É uma categoria. Mas há uma outra categoria de pessoas que estão aí e estão ao nosso lado, estão perto de nós, que qualquer um de nós, ao olhar para a vida deles, e quando com eles nós estamos, diríamos assim, aqui nós temos alguns problemas. Do tipo, pessoas que nascem fruto de concepções não necessariamente aquelas que nós diríamos bem concebidas. Desejadas até. Desejadas, construídas, planejadas. Acolhidas, sonhadas, romanticamente sonhadas. Um grande número de pessoas são romanticamente sonhadas. Meus filhos foram sonhados. Suas filhas foram sonhadas, desejadas. Antes que elas fossem concebidas, elas já existiam na nossa mente, no nosso coração. Mas é um mundo de gente que não foi sonhado, não foi pensado, não foi planejado, não foi desejado. E foi gerado e concebido fruto desse clima, desse sei lá o que dizer, circunstância, que já o traz para o mundo, né? Aparentemente com essa carga, com esse peso, com esse estigma, com esse rótulo, né? Como disse antes um pouquinho, né? Conheci um querido, o Hilton, lá de Capelinho. Hilton, se tiver aqui, um abraço a você e permita-me lembrar isso. Ele me contou a história dele, um pouco o começo da história, quer dizer, ele é fruto de um aborto que não deu certo. Mal sucedido. E por conta disso, ele perdeu isso que é o antebraço, né? Isso. Ele perdeu o antebraço no processo da tentativa e etc. E ele vem para o mundo, e ele é uma pessoa grata, eu conheci, né? Mas ele e tantos outros são frutos disso, ou outros que não são assim tão marcados, né? Mas vêm ao mundo, nascem em lugares, em ambientes, em situações, ou a partir do nascimento, ou mesmo na tenridade, sofrem solavancos, perdem pais, perdem mãe, perdem isso, aquilo, outro. Quer dizer, é o pai que se suicidou, a mãe que se suicidou, tudo isso que eu estou dizendo aqui é gente com as quais histórias reais. Eu já caminhei até caminho.
E algumas delas me dizem assim, me diga um motivo para eu ser grato. Me diga, olha para a minha vida. Alguns já chegaram aos 40 anos, alguns já chegaram aos 50 anos. E alguns, por motivos que nós desconhecemos, Fernando, não dão certo, meu. Os caras não dão certo. O casamento não deu certo. O emprego não deu certo. O emprego não deu certo. A igreja não deu certo. A igreja não deu certo. O cara só se meteu em enrascado. Os amigos não deram certo. Os amigos não deram certo. As decepções são profundas. As frustrações são profundas. E há uma parcela deles que talvez tenham já criado um ambiente dolorido e fizeram pactos com a morte, é a minha impressão. Sim. Como o de Betesda, o paralítico de Betesda. Senhor, ninguém me joga. Então eu tive que montar a minha vida em cima da minha paralisia, em cima da minha doença, em cima da minha escassez. E eu tenho um negócio aqui. E do tipo, o senhor quer me tirar daqui? É isso? Pra quê? Quer dizer, o senhor desenvolveu um habitat que tem a ver com uma aliança, um estilo de vida, com a dor, com a perda, com o sacrifício. Até para sobreviver, né? Até para sobreviver. Uma questão de sobrevivência, tipo assim, é aqui que eu tenho que me virar. Exatamente. Bom, é assim que eu tenho que me conformar com isso, então eu vou tocar minha vida. E outros, fruto dos solavancos da vida. Então, assim, o que eu e você, mais você do que eu, porque eu sei bem levantar a questão, mas respondê-la é mais complicado. Quando nós estamos aqui falando sobre ser gratos e sobre a gratidão, o que nós diríamos a essas pessoas, né? Como nós as motivaríamos, como nós as encorajaríamos a serem agradecidas de algum modo? Acho que essa é uma questão que povoa o coração e a mente de muita gente. Eu vou falar para você o que a Amélia Prado respondeu na terça-feira quando foi inquirida. A Adélia responde quando ela foi inquirida, assim, olha, eu não sei como responder isso que você está falando não, cara. Mas eu acho que tem uma coisa que eu estou pensando assim, quando você fala isso, Brega, a gente estava conversando um pouquinho antes. Sim. Tem uma criança que está nascendo agora, na Dinamarca. Sim. Tem uma criança que está nascendo agora no meio lá do sertão, se é que tem o sertão, lá da Etiópia. Tem uma criança que está nascendo no sertão do Piauí. Tem uma criança que está nascendo no Einstein, aqui em São Paulo agora. Que eu acho que é isso que você está falando. Quer dizer, essa pessoa que nasceu lá na Dinamarca, na Alemanha, e tem uma criança nascendo na Etiópia, essa criança, me parece que ela já está marcada a viver uma vida de refúgio, de guerra, de fome, de opressão, de elementos da cultura que são muito complicadas para quem faz a leitura da cultura daqui. Mas enfim, por que essa pessoa nasceu lá e por que a outra nasceu lá num lugar em que tem tantos recursos, acolhimento, gente, família acolhendo, né? Exercendo esse acolhimento. O que eu fico pensando da gratidão é que a gratidão me coloca num lugar em que eu não posso dizer de que aquilo que eu tenho é mérito, é resultado de eu fui lá e consegui. Eu não sou melhor que ninguém. Exatamente. Eu acho que em primeiro lugar talvez a gratidão, antes de ser uma prática, um exercício que a gente está falando, eu acho que com perdão da expressão, é um tapa na cara. Porque assim, é reconhecer de que isso que eu vivo, se há algo pelo qual eu agradeço, eu não tenho participação nisso. Ou a minha participação é muito pequena. Eu lembro uma vez o Billy Graham, uma experiência que ele conta no livro dele, ele foi pregar num dos países da África, toda aquela condição difícil, e alguém disse para ele assim, é fácil para o irmão fazer essas colocações, porque o irmão é branco, é americano, rico, na década de 70, isso, quer dizer, rico, num país rico e tal, tem toda uma estrutura atrás, é fácil para o irmão dizer isso. E a resposta do Billy Graham pode parecer simples, mas o que ele veio ele para responder, ele falou assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. Ao mesmo tempo que ninguém escolheu nascer lá na Etiópia, numa situação difícil,
Não tem como escolher. Por que eu escolhi nasci lá na Califórnia? No Einstein. No Einstein. Então, eu acho assim, por que eu estou dando essa volta primeiro? Que eu acho que quem tem motivos para agradecer tem que pensar nisso. Por que eu tenho o que tenho? Em termos de estrutura, de vida, de laços. Por que a vida dá certo? É porque eu sou um cara bem... Não, cara, eu acho que tem um negócio por trás disso que a gratidão me diminui. A segunda coisa que eu acho, Brega, e você percebe que eu estou me esquivando de responder o que você colocou. Não, mas é assim. Mas enquanto você está falando, eu estou elaborando coisas que você me deixar, eu falo. Não, legal. Não, mas eu chego que lá que assim... Você faz isso comigo, você me provoca, me estimula, e eu consigo. Mas assim, a outra coisa é a gratidão, ou quem tem algo, eu preciso repartir. E aí, no contato, que quem tem motivos pelos quais ser grato, quando ele encontra alguém que não tem, eu acho que o exercício da gratidão está em repartir. E aí eu não estou falando só de recursos, não, estou falando de vida, de experiência, acolhimento, abraço. E eu acho que nessa experiência de repartir aquilo pelo qual eu sou grato, eu posso de alguma maneira, estou falando de alguém no sentido de alguém que tem essa gratidão, essa pessoa pode de alguma maneira ajudar a fazer essa mudança que vem do coração de alguém que está tão quebrado. Então, Fernando, duas coisas em cima do que você está colocando e penso, nossos pensamentos foram nas mesmas direções, tentando responder a estas... O chão da vida. Esses questionamentos. Sim. Que são pertinentes. Sim, porque são... E eu tenho três coisas. Primeiro, eu quero dizer para essas pessoas que nós reconhecemos isso. Eles não estão inventando. Eu não minimizo a dor de ninguém e o desespero de ninguém. O lamento. Eu não consigo ouvir o que eu ouço sem me condoer e sem ficar no meu coração e na minha mente cravado assim, isto é um fato. Eu sei que essa pessoa não está aumentando 1 milímetro do que ela está me dizendo. Eu conheço, eu sei. Nós estamos na vida. Eu e você andamos pelo mundo. Nós sabemos. Mas aí vem, primeiro isso. Quando nós dizemos assim, nós sabemos, você não está sozinho nisso. E aí é uma resposta gratuita, que tem a ver com gratidão. A outra coisa é assim, a vida é um bem que ainda nós não temos a dimensão do quanto ela é dádiva de Deus. Nem que seja a vida de um natim morto. Nem que seja a vida, que aí vai da minha convicção, daquele feto que durou horas. Nós não temos a dimensão do que é a vida. Quanto pesa a vida? Nós não temos essa dimensão. E à medida que nós não temos essa dimensão, qualquer ser humano tende a desdenhar da vida quando ela não aparenta alguma coisa boa. Mas a vida vale mais. Por si só, né? Por si só. Por si só. Só uma coisa que tem mais valor que a vida, segundo o Salmo 63. A graça do Senhor. A tua graça é maior. É melhor que a vida. Do que a vida. Agora, outra coisa, Fernando, que aí eu acho que é o grande nó e o desafio. Jesus disse que quando nós visitássemos o oprimido, o encarcerado, o enlutado, o faminto, o desabrigado, o nu, o ferido e todo tipo de excluído na terra. Jesus fez essa relação, mas vamos pegar essa relação que Jesus dá e incluir todos os excluídos da terra. Os quebrados. É o marido abandonado, é o pai abandonado, é a mãe abandonada, é o filho abandonado, é o velho abandonado, enfim, esteja ele em que classe ele estiver da vida. O abandonado
ele se transforma em Cristo. Jesus de Nazaré. Eles são os Cristos da história. E aí é que para mim é o nó. Estes Cristos fazem Cristo aparecer em mim. Estes Cristos fazem Cristo aparecer nas vidas dos outros tantos. E parece-me que essa é uma dimensão que os aflitos da vida demoram para compreender. E eu não queria estar no lugar deles para poder compreender isso. Você entendeu? Sim. Mas o fato é que eu vejo Cristo brotar em mim quando eu me deparo com essa gente. Quando eu acolho a lágrima, como ontem à noite. Eu vejo Cristo aparecer em mim à medida que Cristo está chorando na minha frente. E aí parece-me que talvez o que o Eterno busque em nós, quando Ele nos chama para solidariedade, entendeu? É que lá diante, num coro só, eu e você e o mundo todo nos prostramos diante dele e diz assim: obrigado, Senhor, nós entendemos. Muito legal, Brega, essa figura que você usou, que eu acho fantástico isso, cara, e maravilhoso, é assim, de Mateus 25, né? Sim. Do pobre, do nu, do doente, do enfermo. Ali é um nó, né? Para mim é um nó. Que é assim, eu ver Cristo naquele que está com fome, excluído, e eu me tornar Cristo para a vida daquele que está excluído. Então assim, quando é que Cristo vai estender a mão para mim? Quando esse que tem motivos de agradecimento e cheio de gratidão, ele vai lá e estende a mão. E esse que está cheio de gratidão, como que eu posso expressar melhor ainda a minha gratidão? Estende a mão, porque Cristo está ali, abandonado, com fome. Então esse Cristo que se faz presente, Brega, no faminto e no que tem o pão. Isso é impressionante. Eu acho que essa para mim é o grande nó que nos convida para a reflexão da eternidade, né? E para uma gratidão, como você disse, que se expressa na gratitude, né? Na gratuitidade, assim, de que eu faço não esperando algo, mas faço porque é assim, porque Deus faz assim. Então, e o que desperta isso em mim, né? O que desperta isso em mim, né? Então, Fernando, da minha parte, eu acho que nós temos que encaminhar para o final. Acho que a gente tem que acabar, porque a gente está encaminhando. Né? Tem, né, Fernando? Faz tempo que nós estamos caminhando. Então, temos que acabar. Mas, com o coração cheio de gratidão por essa tarde. Mas eu terminaria da minha parte assim, com toda a reverência, com todo o carinho, mas com responsabilidade, dizendo a mim, a você e a todos aqueles que nos ouvem e nos veem, né, por essa via, e nos veem agora e poderão ver em outros momentos, né? Seja um agente de disseminação da gratidão onde você estiver. Mantenha um ambiente propício para a gratidão. Mantenha olhos e percepções aguçadas para a gratidão. Consiga enxergar as entrelinhas. Tente conseguir enxergar os outros, as outras dimensões das situações nas quais você está ou eu estou. Quer dizer, há sempre um motivo para se alimentar a gratidão, que alimenta a esperança, que alimenta o bem, que faz bem. Entendeu? E que reparte. Né? E que reparte. Então, assim, não se entregue à murmuração, não se entregue à ingratidão, não se entregue à amargura, não se entregue àquilo que, mesmo você não entendendo, né, não se torne antipático à vida por conta disso. Né? Minha percepção, eu fecho assim. Eu acho que ninguém vai passar para o outro lado sem que até o último dia o Pai Eterno comunique
aquilo que nós precisamos ser comunicados. Nós vamos entender. Mas, é uma jornada. É um caminho. É uma jornada. E Deus nos chamou para caminhar com Ele, né? E não para resolver nossos problemas o tempo todo. O Berani Caruaru. Amém. Amém, Berani. Mandando aí seu e-mail. Obrigado pela sua participação a todos. Eu queria terminar lembrando um pequeno verso do Silvestre Kuhlmann, da música que ele compôs, Milagres, em que ele diz assim: lindo. Eu vejo milagres a todo momento, se meu coração for grato e atento. Boa Semana para você. Até quinta, 9 horas da manhã. Tchau. Isso aí.